Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre 8 erros mais comuns que nós cometemos aí no cultivo das nossas suculentas. Eu falo nós porque até hoje eu ainda também cometo de algum desses erros aqui com as minhas menininhas. Mas tudo é um aprendizado e é como eu sempre falo aqui, vamos aí, dividindo essas dicas com vocês e vamos aprendendo aqui um com o outro. Espero poder ajudar vocês. Esse vídeo eu resumi ele aqui com algumas perguntas de algumas amigas e amigos que estão chegando agora aqui no canal. Inclusive, eu quero falar para vocês, sejam todos muito bem-vindos, meu muito obrigada. Você que me acompanha mais tempo também, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Quero pedir já um grande favor, já vai tacando o seu dedinho no like, já vai compartilhando e como eu sempre falo para vocês, juntos sempre somos mais fortes. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui, né? Olha, gente, esses dias tudinho aqui em São Paulo, nós com a temperatura aí de 36, 38, 34 graus. E hoje, pessoal, aqui em São Paulo, frio. Ontem choveu até granizo aqui, tá? Foi uma chuva muito, muito forte aqui ontem. E hoje tá friozinho aqui em São Paulo. Vai entender essa temperatura, né? Mas não podemos questionar aí com as coisas de Deus. Então, vamos lá para esses erros. Eu separei aqui 8, mas ainda tem muito mais. Eu vou fazendo aos poucos os vídeos com vocês. Aí, se também ficar ainda alguma dúvida do que eu vou falar aqui agora, nesse vídeo de hoje, vocês deixam aqui no comentário que eu tento resumir para vocês num outro vídeo. Ok, pessoal? Bom, vamos lá para o primeiro erro que muitas das vezes, principalmente para quem está iniciando, comete com o cultivo das suculentas. Que erro é esse? Colocar a suculenta em uma área mal iluminada, gente. Suculentas, a maioria das suculentas, dos cactos, eles precisam aí de uma área muito iluminada, com muita iluminação. Claro que existe aquelas suculentas de sombra e de meia sombra, mas a maioria sempre é de mais sombra. Quando for suculentas de sombra e meia sombra, até essas também precisam de uma área aí com mais luminosidade. Não pode ser uma área tão escura, por mais que seja uma suculenta de sombra e meia sombra, jamais cultivar essa suculenta ou essa plantinha sua no local totalmente escuro, tá, pessoal? Precisa aí colocar num ambiente que tenha pelo menos uma iluminação filtrada pela uma janela, porque isso daí vai fazer muito bem para a sua plantinha. Então, o primeiro erro é esse. A gente compra uma suculenta, chega em casa com a suculenta ou com qualquer plantinha aí, dependendo, principalmente se for sol, vai lá e coloca num local aí que não tem uma iluminação suficiente. O que vai começar a acontecer com essa plantinha sua? Ela vai começar a definhar, ela vai começar a estiolar, ela vai começar a ficar doente. Por quê? Porque não tá tendo iluminação suficiente. É por isso de muitas meninas aí tá perdendo as suas suculentas. Elas não ficam assim, ó, todas bem compactas como essas aqui, ó. Aqui, elas pegam uma média de 4 a 6 até 8 horas de sol por dia. Precisa, tá, pessoal? Isso aqui é necessário para que uma suculenta ela se desenvolva bem. A iluminação é muito importante. Precisa, ó, tá escorrendo água, pessoal, por causa que choveu muito aqui. Precisa aí de um ambiente aí que tenha pelo menos 4 horinhas de sol por dia, tá? A segundo erro que muitas das vezes nós cometemos aí no nosso cultivo. Vamos lá. Segundo erro, usar um substrato ou uma terra muito compacta. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Quase todos os vídeos eu estou sempre explicando, falando com vocês sobre substrato, sobre a terra. Gente, para uma suculenta se desenvolver bem, vocês precisam de um substrato bem soltinho. Invistam no substrato de vocês, invistam em colocar bastante pedacinhos de carvão. Um substrato, uma terra muito compacta, sua plantinha não vai se desenvolver. Você vai ou retrair o crescimento dela, ou ela pode ali parar ali no nada, não crescer mais, ou pode até apodrecer, você pode até perder a sua plantinha por um substrato que não seja bem drenável. Lu, mas eu não posso comprar substratos caríssimos. Não precisa, gente. Eu, Luciana, utilizo aqui nas minhas plantinhas o substrato da Biomix. E o que eu coloco muito nesse meu substrato, olha que coisa linda, gente.
o que eu coloco muito no meu substrato? Eu coloco muito pedacinhos de carvão. Eu pego carvão que não seja usado, carvão novo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tritura lá, né? Bate com o martelo, deixo vários pedacinhos e faço uma boa mistura. E o que eu tô usando agora, mas eu não usava antes, é muita casca de arroz carborizada também, que tá ajudando muito o desenvolvimento das minhas plantinhas. Principalmente para essa época agora, né? Que, como eu já tinha falado no vídeo anterior, e vou repetir falar, quando começar a época da chuvarada, aí é que vocês vão precisar ter um bom substrato com as suas suculentas plantadas. É preciso e é necessário para o melhor desenvolvimento aí da sua suculenta. Terceiro erro, que muitas das vezes a gente cometemos, né? Que é o quê? Molhar a sua suculenta demais ou não molhar o suficiente. Regar. Ou regar demais ou não regar o suficiente. Suculentas, cactos, vocês não podem ter medo de regar. Precisam de regas. Esse negócio de falar que uma planta, uma suculenta, não pode regar, gente, pelo amor de Deus, a suculenta precisa de rega sim, tá? Você quer ver o desenvolvimento da sua plantinha? Invisto em estar regando elas aí. Claro que não é regar todos os dias. Claro que vai depender também da sua cidade, do seu ambiente. Aqui em São Paulo, capital paulista, esses dias estava de muito sol. Eu estava regando as minhas plantinhas um dia sim, um dia não, tá? Aí, ontem foi essa chuvarada que deu aqui. Hoje também, olha como tá linda, gente. Hoje também choveu mais um pouco e elas estão aqui todas sorridentes aqui pra mamãe. Gente, não podemos aí ou regar com excesso ou deixar de não regar as plantas, porque senão elas não vão se desenvolver como tem que se desenvolver. Não façam, não cometam esse erro, meninas e meninos. As meninas que falaram pra mim: Lu, eu tenho medo de regar a minha suculenta. Não faça isso, meninas. Reguem as plantinhas de vocês sem medo. As plantinhas de vocês precisam de água para se desenvolver, para crescer. É necessário sim regar as suas menininhas, tá? Mas nada com excesso. E também nada sem deixar as bichinhas lá torrando lá, secando, desidratada, que vocês vão perder também as suas menininhas, tá? Agora vamos aqui, desculpem, pessoal. Agora vamos aqui para o quarto erro, né? Que nós muitas das vezes cometemos aí no cultivo das nossas plantinhas, das nossas suculentas. Esse quarto erro é excesso e falta de adubo para suculentas. Por que adubo? Porque eu sempre entro nesse assunto. Pessoal, nós que somos nós, precisamos aí, muitas das vezes, de uma vitamina para que a gente venha aí ter uma estabilidade de vida melhor. A mesma coisa são as plantas. As plantas necessitam de ser adubadas. Esse negócio de falar que suculenta, cacto, folhagem, né? Plantas de meia sombra não precisa ou não necessita de adubo, necessita sim. Olha isso aqui. Para as minhas plantinhas chegarem a ficarem assim, florescendo, principalmente as de meia sombra, né? Para eu ter um bom desenvolvimento com elas, eu tenho que ter o controle aqui com o adubo. Não esquecer de adubar as minhas menininhas. Ou também vocês não errarem aí no excesso de adubo, porque senão a sua suculenta ou a sua plantinha vai crescer demais por excesso de adubo. Cuidado também que excesso de adubo também faz mal para as plantas. Tomem cuidado, tá? Tô utilizando aqui o Basacote agora. Falei no vídeo anterior sobre a farinha de osso que eu ia dar uma pausa de 3 meses. Me perguntaram sobre a misturinha da água da canela e a misturinha da água oxigenada. Vou continuar utilizando. Não é porque eu coloquei aqui um adubo de liberação controlada que eu vou parar de utilizar a rega com a misturinha da água oxigenada ou da água da canela. Eu continuo, tá, pessoal? Só que é claro que aí agora eu não preciso toda semana chegar lá e fazer essa rega, né? Porque a misturinha da água oxigenada, eu sempre rego elas a cada 10 dias, às vezes a cada 20 dias, eu vou e faço a rega em todas as minhas plantinhas. Porque a misturinha da água oxigenada, ela é bom até para
oxigenar o seu substrato, ajuda no desenvolvimento a crescer. Ela também ajuda aí a combater as bactérias, os pulgão, as formiguinhas, esses bichinhos chatos aí que muitas das vezes atacam as nossas plantinhas. Fora isso, eu gosto de colocar muito também pedrinhas de naftalina dentro dos meus substratos, que é uma pergunta também que me fizeram. Sempre fiz isso, tá, pessoal? Para evitar cochonilha de raiz, pulgão, esses bichinhos chato, tá? Eu sempre fiz isso daí para evitar isso, tá bom, pessoal? Agora vamos para a quinta dica aqui, o quinto erro que muitas das vezes a gente cometemos aí quando a gente compra uma plantinha. Pessoal, o ambiente, o sol é tudo. Eu já falei no começo e vou falar novamente. Gente, não tenham medo de colocarem as plantinhas de vocês num ambiente que tenha muita iluminação, que tenha pelo menos umas 4 horinhas de sol aí por dia, porque isso é saúde para as suas plantas. Mesmo aquela plantinha de meia sombra, é necessário um ambiente que tenha uma média aí, se for mesmo de meia sombra, pelo menos de 2 horinhas por dia de sol. Isso é o suficiente para que a sua plantinha ela venha se desenvolver bem e ela venha ter muito mais saúde aí para o melhor desenvolvimento delas, tá? Vamos agora para o sexto erro que nós muitas das vezes cometemos. Eu falo que eu ainda continuo cometendo esse erro. Comprei uma plantinha, chego na minha casa, chego aqui nessa minha bancada, taco ela aqui na bancada. Ela vai pegar sol e vai pegar chuva. Uma plantinha que não está adaptada. Gente, é muito importante esse sexto erro de nós, que nós muitas das vezes cometemos de não adaptar as nossas plantinhas, o nosso ambiente. A gente perde muita planta por não adaptar a plantinha ao nosso ambiente. É preciso, é necessário, sim, vocês adaptarem as plantinhas aí no seu ambiente. Lu, como é que é esse negócio? Olha que coisa mais linda, gente. Adaptar a minha plantinha ao meu ambiente. Pessoal, chegou com a sua plantinha nova na sua casa. Tenho aqui essa mesa minha, essa bancada. Essa mesa minha pega aqui essa bancada, pega uma média de 4 a 6 horas de sol por dia. Jamais eu chegar com a plantinha que eu acabei de chegar do garden, ou da floricultura, ou do mercado, mesmo que seja um local que eu compre a minha plantinha, que já está adaptada a sol e chuva. Eu não posso chegar com a minha plantinha e tacar ela aqui no sol, porque vai queimar, eu vou perder, porque ela ainda não está adaptada ao meu ambiente. Tem que adaptar, pessoal. Isso é um erro muito comum que a gente comete. Até hoje eu chego às vezes a cometer esses erros de comprar uma plantinha, largar ela aqui achando que ela já tem que se virar no meu ambiente. Não é assim. Eu preciso adaptar aos poucos. Então, meninas e meninos que estão iniciando, não cometam esse erro, tá? Tenta corrigir esse erro aí de vocês estarem adaptando as suas plantinhas ao seu ambiente, tá? Vai adaptando aos pouquinhos, deixa 1 hora, 2 lá no sol, né? Depois, na outra semana, já aumenta para 3 horinhas. Aí, na terceira semana, já pode deixá-las lá no ambiente que tem que ficar, porque aí elas já vão estar adaptadas ao seu ambiente, tá? Então, se preocupe muito em questão disso, para não cometer mais esse erro de estarem adaptando aí as suas plantinhas, tá, pessoal? O sétimo erro, gente, esse sétimo erro é uma coisa assim bem complicada que eu vou falar para vocês agora, porque assim vai depender muito do que você quer aí no seu jardim. É sobre vasos. Me perguntam demais sobre vasos pequeno, grande, médio. Gente, como é que eu vou pegar? Vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar uma plantinha, uma suculenta, aqui ó, pote 11, sedum bronze, ó. São várias mudinhas. Aqui eu plantei várias mudinhas em um único vaso. Mas como é que eu vou pegar uma única mudinha e plantar aqui nesse vaso 11? Ia ficar aqui muito grande para essa plantinha, porque tá com rosetas pequenas ainda, então não tem necessidade de colocar uma única roseta dessa num vaso 11 ou numa cuia 21. Tem que ser um vaso menor, tá? Para que você venha ter sucesso aí nas suas suculentas, vocês têm que ir vendo o tamanho que elas vão ficando. Vamos supor aqui,
Essa minha linducha aqui, ó, ela já está ultrapassando aqui do tamanho do vaso. Ela já está na hora de eu fazer um novo replante, trocar ela de vaso e colocar para um vaso maior. Se eu quero que ela cresça muito, eu preciso fazer isso, colocar ela no vaso maior, tá? Agora também, por isso que eu falei para vocês que essa dica, esse erro, que é um erro comum, de muitas das vezes a gente tá plantando as nossas suculentas em vasos grandes demais ou em vasos pequenos, é complicado porque muitas das vezes Luciana, não quero que a minha suculenta cresça muito. Então, eu continuo deixando ali naquele vaso. Vamos por aqui. Essa minha linducha aqui. Ela já precisaria também para um vaso novo. Mas, por enquanto, eu estou deixando aqui por falta de espaço. Porque eu não quero que ela cresça muito. Então, se você quer que a sua suculenta cresça rápido e cresça bastante, você tem que ir observando o tamanho do vaso. Vamos supor, Crassorocapitella campifari, tá aqui neste vaso 11. Eu quero que ela cresça mais, eu já posso passar ela para uma cuia 16, tá? Porque ela já tá grandona aqui, ó. Eu já posso colocar que ela vai crescer e vai se desenvolver. Agora, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, esse é o pior dos erros que tem. É você chegar com uma plantinha, vamos supor, uma rosetinha como essa aqui, ó. Ó o tamanho dessa rosetinha aqui, que é da minha... Eita, gente, deu branco. Você chega com uma rosetinha dessa daqui. Eu vou até puxar aqui para dar um exemplo para vocês. Ó, tá tudo enraizada. Eu chegar com uma planta dessa daqui, uma única rosetinha, assim, pequenininha, e plantar no vaso de uma cuia 16. Olha o tanto de espaço que vai ter aqui neste vaso. Gente, esse é um dos piores erros que tem. Eu, no começo do meu cultivo, eu não tinha noção sobre isso. Gente, o que eu perdi de suculenta no começo do meu cultivo por causa desse erro aqui. De eu plantar uma única mudinha num vaso enorme. Uma mudinha tão pequititica assim, ó. Aqui é para vaso 6, vaso 7, no máximo aí vaso 8. Eu pegar, colocar uma bichinha dessa num vaso 11, ou vaso 14, 16, 18. Eu não posso, ó, fazer isso, tá? Aqui era uma plantinha que tinha e morreu. Eu tirei e deixei o vaso aqui, porque tem uma enxeridinha aqui, ó, que tá nascendo. Eu preciso arrumar esse vaso aqui, ó. Morreu, secou a plantinha, ó. Eu perdi. Aqui era alguma planta que eu não lembro qual eu perdi. Então, não cometam esse erro de colocar uma plantinha dessa. Uma dica muito importante, invistam nesses vasos aqui, ó. Esses vasos, eles não são nem tão profundo e também não são tão rasos, ó. Ele tem uma média aí, ó, de 4 dedos, tá vendo? Esse vaso aqui é excelente para você estar plantando aí as suas rosetinhas. Principalmente essas rosetas pequenas, porque, ó, você vê uma muda pequena, Madiba, gente, lembrei. Uma roseta pequena, mas olha o tanto de raiz. Então, ela vai se desenvolver muito rápido aqui num vaso deste tamanho. Não só ela, como as outras que estão aqui. Tem espaço suficiente para se desenvolver. E ainda posso plantar várias mudinhas. Eu tenho vários vasos meus aqui assim, com várias mudinhas plantadas, né, ó. Vamos supor esse aqui, ó, que tá com essa minha que vera Eva, né, que eu falo que é o nome da minha mãe. Ó, eu andei decapitando ela, gente, andei podando ela, fazendo poda, e ela tá me estimulando com bastante mudinha, ó. Ele é um vaso profundo, mas eu fiz uma drenagem boa para que ela venha se desenvolver bem. E tá se desenvolvendo muito bem. Eu já fiz várias podas nela e ela tá aqui, ó, se desenvolvendo muito bem, vindo vários bebezinhos, ó, tá? Ó, vem a chuvarada, gente, aí vem as folhinhas, né? Tem que tirar pra isso aqui não causar fungo, tá, pessoal? Então, fique ligadinho nessa questão do tamanho do seu vaso, porque isso é um erro muito grave. Eu falo porque lá atrás eu também cometi muito desses erros, né? De colocar uma roseta pequenininha num vaso enorme, tá? E agora a gente vamos aqui agora para o oitavo erro que a gente comete muito na nossa suculenta. Esse erro é um erro que, assim, eu cometi demais no início do meu cultivo. Gente, eu era uma doida, era uma louca com as minhas suculentas. Vocês não têm noção de como que eu era com as minhas suculentas. Eu parecia uma doida. Gente, o oitavo erro... Peraí, gente, deixa eu vir com isso aqui pra cá. O oitavo erro, pessoal, pelo amor de Deus, suculenta não gosta de mimimi. Esse é um dos erros mais comuns que nós, principalmente quando estamos iniciando no nosso cultivo. Olha que coisa mais linda, gente. Elas pegam chuva, né? Elas ficam lindas, né? Olha isso, gente.
É um erro que eu cometi muito, ficar com mimimi. Suculenta detesta mimimi. Gente, deixem as suculentas de vocês à vontade. Comprou sua plantinha, fez aqui seu arranjo, plantou. Tudo bem de todo dia você ir lá ver, conversar com elas. Converse com as suas plantinhas. As plantinhas, elas nos entendem. As plantinhas, elas amam que a gente conversa com ela. Mas assim, gente, não fique com mimimi. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Choveu. Tá vendo? Tá com água acumulada no miolo. Gente, no começo do meu cultivo, eu vinha com um pedacinho de algodão, saía secando todos os miolos das minhas plantinhas. Eu parecia uma louca. Cada vez que a chuva parava, eu corria, ia lá, pegava o algodãozinho, saía secando todos os miolinhos das plantinhas. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Não fiquem com medo de deixar a sua plantinha tomar pelo menos um dia de chuva, gente, que isso é muito importante para a sua planta. Claro que se a sua suculenta não está adaptada ao sol e à chuva, vai adaptando aos poucos. Deixa ela pegar pelo menos um dia de chuva. Depois vai aumentando 2 dias, 3 dias e assim por diante. Mas não fique com mimimi. Esse erro, esse 8º erro é um dos erros mais que todo mundo comete. Todo mundo comete esses erros. É ficar com mimimi com as suculentas. Suculentas não gostam de mimimi. Suculentas gostam de ficar se desenvolvendo à vontade. Olha isso, que coisa linda, gente, ó. É você plantar e deixá-las lá. Claro que você vai ficar fazendo a manutenção, observando como é que elas estão. Vai lá no seu jardim, tira esses matinhos, né? Faz a limpeza, faz a manutenção de limpar. Observa se tá tudo bem. Observa se não existe nenhum fungo, nenhuma cochonilha, uma folha estragada. Porque às vezes, você indo no seu jardim, olha o tanto de folha, gente. Você chega, olha só. Você chega no seu jardim e encontra lá a sua plantinha toda despetalada, como aconteceu comigo esses dias aqui. Eu cheguei aqui, a minha plantinha estava toda despetalada. Por quê? Minha mãe regou e eu cheguei aqui, ela estava toda despetalada por causa do sol quente, tá, pessoal? Olha só o tanto de mudinha, gente. Eu tô puxando muda com tudo, mas eu vou encostar aqui. E aqui ela se vira, tá? Vocês veem que hoje eu não tenho mimimi. Aqui elas se viram hoje. Antes eu tinha um mimimi, gente. Uma frescuragem que era terrível. Suculenta não gosta disso, tá? Você quer ter suas suculentas assim, ó, se desenvolvendo? Quem lembra dessas suculentas aqui, gente, que pegou o fungo do oídio? Olha aí, ó. Eu venci. Elas estão crescendo. Tá vindo folhinhas novas, tá? É isso, vocês observar. Não ficar com mimimi. Claro que tem que olhar sim as suas plantinhas. Tem e deve sempre estar observando como é que está o seu jardim. Se está tudo bem aí com as suas plantinhas. Olha isso, coisa linda, gente. Você tem que fazer isso, tem que observar se está tudo bem com as suas plantinhas, sim, tá? Ver como é que elas estão, o desenvolvimento delas, mas jamais ficar com mimimi. Esses são um dos piores erros que tem, que nós muitas das vezes cometemos aí com as nossas suculentas, que é ficar com um tal de mimimi com as nossas suculentas. Suculenta não gosta disso. É sério, gente. Deixa elas à vontade, que vocês vão ver elas se desenvolverem, ó. Ficando assim, tudo linda. Olha isso, gente, ó. Elas vão se desenvolver, vão ficar muito lindas e vão crescer rápido, porque você não vai ficar em cima, tá? Façam isso, gente. E procurem não cometer mais esses erros, esses 8 erros, que vocês vão ver como que vocês vão ter suculentas lindas aí no seu cultivo, se desenvolvendo rápido e tendo vários acertos aí no seu cultivo. Bom, meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!